Olá, boa tarde. Meu nome é Tássia Viana e hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de introdução à filosofia. A gente vai falar de um pensador muito famoso chamado René Descartes, que nasceu na passagem do século XVI para o século XVII e ficou famoso por ser um dos autores célebres de uma linha conhecida como o idealismo ou o racionalismo. E uma das suas obras que ficou mais famosa foram as Meditações Metafísicas, onde Descartes vivia num contexto de ascensão do ceticismo, onde todas as certezas eram questionadas, e ele queria estabelecer uma primeira certeza sob a qual ele pudesse fundamentar toda a sua filosofia. E assim, ele vai utilizar de uma metodologia característica dos pensadores céticos, que é a dúvida metodológica. E ele vai amplificar essa dúvida até uma dúvida hiperbólica para, através da dúvida, ele conseguir chegar numa primeira certeza. Como isso acontece? Ele vai iniciar colocando em questão a nossa primeira certeza, que é a certeza sensível. E assim ele vai chegar à conclusão de que os nossos sentidos nos enganam, porque muitas vezes a gente observa uma coisa que de longe parece pequena, só que quando a gente chega perto a gente vê que na verdade aquilo não era bem assim, era de outro tamanho. E assim, não é sensato você acreditar em algo que já te enganou anteriormente. Então ele vai lançar mão de outros argumentos, como o argumento dos sonhos. E tudo que eu estou vivendo agora poderia, na verdade, ser um sonho. Eu estaria acreditando que estou vivendo isso, mas na verdade eu não estou vivendo nada disso de verdade. Mas sendo assim, eu ainda posso perceber figuras, mesmo que essas figuras não sejam verdadeiras, mesmo que eu acredite que eu estou sonhando, ou mesmo até que eu seja um louco, eu percebo as coisas. E assim, ele percebe que, por mais que essas coisas sejam falsas, elas possuem figuras, elas possuem formas. Então existe algo que permanece, que são as nossas ideias, as ideias das coisas. E ele vai acreditar que a ideia, na verdade, é uma primeira coisa que vai se articular, e as ideias simples articulam-se e formam ideias complexas. E assim Descartes vai estar apresentando o pensamento dele acerca de como se dá o processo do conhecimento. Mas, voltando para o processo do questionamento, o Descartes duvida. Ele duvida das certezas, ele duvida da realidade, mas a dúvida, ela é um ato do pensamento. Então, se eu duvido de tudo, eu duvido até mesmo da própria dúvida, eu percebo que eu penso, porque para duvidar eu preciso pensar, pois a dúvida é um ato do pensamento. Então, a única certeza que eu posso ter é a certeza de que eu penso, porque para duvidar é preciso pensar, certo? E assim ele vai chegar num argumento que é a dúvida sendo levada à máxima potência, que é a dúvida hiperbólica, que é quando ele vai considerar: mas e se tudo que eu creio for falso? E se for obra de um gênio maligno ou de um Deus enganador, que vai colocar todas essas ideias em mim para que eu acredite que estou vivendo no mundo, enquanto na verdade eu não estou vivendo? Aí Descartes vai chegar a analisar a própria ideia de Deus. E ele vai concluir que existem ideias dentro de nós que não podem ser frutos de nós mesmos, como a ideia de infinito e a ideia de perfeição, porque o ser humano é um ser finito e é um ser imperfeito. Sendo assim, como um ser que é imperfeito poderia possuir nele mesmo a ideia da perfeição? Ora, pois, é necessário que exista um ser perfeito para que ele seja a fonte dessa ideia de perfeição que vai colocar a perfeição representada dentro de nós, idealmente. Esse ser seria Deus. Para que Deus seja Deus, Deus não pode ser imperfeito. Deus não pode possuir erros. Deus não pode possuir engano. Então ele não poderia nos enganar, porque o engano
seria uma imperfeição e não seria coerente com a própria ideia de Deus, que já possui a perfeição intrínseca a ela. Esse é um argumento ontológico para justificar a ideia da existência de Deus que vai aparecer na obra do Descartes. E esse argumento vai ficar muito famoso, vai ser reproduzido por Santo Anselmo lá na Modernidade. Então, a partir disso, Descartes conclui que Deus não poderia ser um Deus enganador. Então, eu não posso acreditar que eu estou viva se na verdade eu não estou. Então, eu não posso possuir essas ideias que sejam contraditórias. Esse é mais um passo do argumento do Descartes, que vai ser posterior ao primeiro argumento central, que é o de que eu penso, certo? Então, recapitulando, eu duvido, eu coloco tudo em dúvida, eu coloco o mundo em dúvida, eu coloco as certezas em dúvidas, mas a única coisa que eu não posso colocar em dúvida é que eu estou duvidando. Se eu duvido, eu penso, porque a dúvida é um ato do pensamento. Entendem? Então, assim, eu posso chegar à certeza de que eu mesmo existo. Porém, isso ainda carrega certos problemas, no sentido de que eu posso provar que eu existo, mas eu não posso provar a existência de um mundo externo, de um mundo exterior a mim. Então, a certeza de Descartes é uma certeza extremamente individual. E aí vai surgir um outro problema que vai perdurar até a contemporaneidade, até os dias de hoje, que é o obstáculo do solipsismo. O que isso significa? Solipsismo, do latim solis ipse, somente si mesmo, é uma crença de que, na verdade, é uma dúvida a respeito da existência de um mundo externo a mim, que é esse problema que vai vir a contraponto da certeza primeira do Descartes. Certeza do que eu penso, porque eu só posso comprovar a minha própria existência, mas eu não posso provar a existência do mundo ao meu redor. O Descartes vai se livrar desse problema a partir, com o argumento da existência de Deus, do Deus perfeito que não comporta em si a imperfeição. Porém, outros pensadores vão considerar isso muito problemático e vão continuar trabalhando esse problema. No mesmo contexto em que Descartes viveu, a gente vai ter, por outro lado, David Hume, que é um empirista, que ele vai acreditar que a única certeza que a gente pode ter é a certeza das coisas, e o conhecimento seria, então, apreendido através das nossas impressões sensíveis, e as nossas ideias seriam cópias dessas impressões. Existem impressões simples que vão gerar ideias simples. Essas ideias simples, como as ideias principais, assim como as de Descartes, que são figura, que são a extensão, a forma, a cor. Todas essas questões primeiras, elas vão ser articuladas e vão formar ideias complexas. Essas ideias complexas vão ter suas correspondências em impressões complexas. Então, aí a gente já tem dois pensamentos que são contrários, mas são bem característicos da tradição e vão se estender até a contemporaneidade com outros pensadores que vão ter desdobramentos dos seus pensamentos e outros pensamentos próprios, mas que vão provavelmente acabar abarcando uma linha ou outra, ou até que a gente chega como num Kant, que vai estar lá no final do século XVII para o século XVIII, que ele vai tentar conciliar os pensamentos do Descartes e o do Hume, porque ele vai dizer que o conhecimento começa da experiência, mas nem todo ele dela deriva, porque aí já vai existir um sujeito transcendental. Já é um problema um pouco mais complexo, porque, enfim, eu acho que a gente pode deixar essa continuidade para a nossa aula 2, mas hoje a gente pode ficar com o pensamento do Descartes e o do Hume. E eu acho que seria interessante a gente pensar em como se dá o processo de conhecimento e tematizar isso para as nossas reflexões e trazer para a aula seguinte as nossas considerações a respeito disso. E aí a gente vai trabalhar posteriormente como uma figura como Kant, por exemplo, vai articular a doação de sentido que vem do sujeito, que vai possuir um aparato cognitivo, que vai apreender
a matéria-prima do mundo sensível, mas vai posteriormente animar essa matéria dentro da sua capacidade de percepção, porque o Kant já vai trabalhar com categorias da percepção, com formas como nós apreendemos o mundo. Só que, mais uma vez, a gente vai precisar trabalhar isso com mais calma. Então, o que eu acho interessante de pensar, partindo da figura do Descartes, é a importância da dúvida no pensamento, porque a filosofia, desde a sua origem com Sócrates, ela vai se colocar numa posição do não saber, para que a partir do questionamento, que parte de você não ter uma informação para você buscar essa informação, ela vai poder levar a gente a um conhecimento legítimo, a um conhecimento que vai se distanciar, por exemplo, de uma opinião, ou entendem? Porque a figura do Sócrates, ele privilegiava muito a questão do debate, porque ele, numa interlocução com pessoas que eram figuras que possuíam honra, que possuíam status, possuíam uma posição social distinta e eram conhecedores, como, por exemplo, um homem que se julgava corajoso era detentor da coragem. O Sócrates iria buscar uma figura, que era a figura da coragem, que possuía a coragem para explicar, para perguntar para essa pessoa e fazê-la explicar o que era ser corajoso. Só que muitas vezes ele percebia que as pessoas que se diziam conhecedoras dessas virtudes não sabiam explicar propriamente o que era, mas eles só possuíam uma ideia de atitudes virtuosas, de como a virtude se mostrava, de como a coragem se mostrava, mas eles não sabiam o que era a própria virtude em si, a própria coragem em si. Então, o Sócrates, que era, por exemplo, filho de uma parteira, e ele admirava muito essa atitude e ele comparava o exercício dele de questionar as pessoas que se diziam detentoras do saber como o exercício de uma parteira que vai parir o conhecimento nas pessoas, que era, colocando elas na posição da dúvida, levava elas a terem conhecimento do próprio não conhecimento. Eles sabiam que eles não sabiam. Então, a gente vai ter duas figuras aí que a gente pode analisar o seu uso da dúvida e a sua importância. E a gente pode pensar a dúvida como um artifício metodológico da filosofia. Então, o dever de casa de hoje é pensar a dúvida e colocar as suas dúvidas e trazer as suas dúvidas e pensar como a dúvida pode levar você para o caminho do conhecimento. E aí, na aula seguinte, a gente vai conversar mais sobre essa questão da dúvida, nós vamos duvidar juntos e a gente vai fazer a introdução ao pensamento kantiano, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, tragam para mim, entrem em contato comigo, porque é fundamental a gente ter esse momento de diálogo e de conversa para poder pensar juntos e caminhar na direção do conhecimento, tá bom? Muito obrigada e foi ótimo estar com vocês aqui. Beijos. Não se esqueçam de duvidar. Duvidem de tudo e até mesmo de mim e de vocês.